Seja bem-vindo a mais um programa podcast Não Desisto, Desistir Jamais. Quem vos fala, Leandro Costa. E hoje nós vamos falar de um tema tão importante e tão atual. E a gente não vê muitas pessoas falando acerca disso. Mas eu não vou falar desse assunto sozinho, porque tem quem fale hoje. E hoje está aqui em nosso estúdio mais uma vez, doutora psicóloga Renata Tavares. Seja bem-vindo ao podcast Não Desisto. Muito obrigado, gratidão como sempre. Muito obrigado. Bom, já começamos num assunto polêmico, né? Porque o que a gente pensa quando nós estamos falando do mundo cristão? Mundo de alegria, de cura, de louvor, né? De palavra, né? E hoje nós vamos tratar esse assunto voltado para a cura, voltado para a área da psicologia. E é por esse motivo que a senhora está aqui, porque a senhora é uma excelente, né, profissional nessa área. Vamos lá, suicídio no mundo cristão. Tem alguma referência na Bíblia? Como que a gente já pode iniciar esse assunto? A gente não tem nenhuma comprovação, né? Uma referência bíblica decretando ou declarando ou afirmando, né, que uma pessoa que se suicidou, né, ela perdeu o direito à salvação. Na verdade, nós temos sempre dois lados, duas teorias de pessoas que afirmam que existe referência bíblica e de outras pessoas que afirmam que não existe, né, um decreto de que essas pessoas vão para o inferno ou perder a salvação. Mas eu quero trazer uma referência quando Elias, né, ele tem ali uma crise de ansiedade e ali ele tem uma crise de pânico. Então, eu gostaria que a senhora falasse com as pessoas que estão assistindo que muitas pessoas só buscam a Bíblia dentro da igreja. Então, a senhora está falando isso, a pessoa pensa, passou por isso. Tenta resumir a história de Elias aí. Quando ele recebe um recado de Jezabel, né, de que vai matá-lo, ele tem uma crise de ansiedade. É o que Elias tem. Elias é tomado de pavor. Uma ameaça. Uma ameaça de uma mulher poderosíssima, que é Jezabel, né? Sim. Lá no livro de Reis. Ele tem uma crise de ansiedade. Quando ele recebe o recado, e aí eu vou explicar para o senhor o que aconteceu. Logo depois, ele tem tanto estresse, tanto os hormônios dele estressores, cortisol e epinefrina, aumentaram tanto que o corpo dele vai fazer ele gerar uma crise de pânico. Logo ali, que ele vai para a caverna, ele está em depressão. Matou os hormônios dopaminérgicos, felicidade, motivação e prazer. Entra ali uma frustração, ele tem uma perda de energia e ali ele já está em depressão. Quando Elias vai para debaixo do zimbro e ali ele pede a própria morte, Elias, o famoso Elias, que na verdade Elias é tão conhecido que até no mundo cristão e fora do mundo cristão, Elias é Elias, né? Sim. Conhecidíssimo. Quando ele faz isso, ele já está com uma ideação suicida. E alguns estudiosos vão falar que se ele tivesse um facão ali, o pavor, o pânico, o medo, a ansiedade estava tão grande que ele com certeza passaria com a própria faca no pescoço. Estudiosos Sim. vão falar sobre isso. E pergunta para mim se eu acredito. Dita. Acredito. Acredito por quê? Porque a nossa circuitaria cerebral, ela entra, vamos dizer assim, em parafuso. Em alarme. Ou seja, né? Entendeu? Sim. E aí há uma desregulação hormonal, né? E a circuitaria cerebral, digamos assim, uma linguagem mais simples, entra em parafuso, né? E ali, o que acontece? No próprio corpo dele, tem uma taquicardia, tem pessoas que têm diarreia, dores de cabeça, Sim. desenvolve várias patologias, né? Ideação suicida inconsciente, e várias pessoas têm. Algumas vão chegar no suicídio de fato. Outras, por algum motivo, decidem não cometer suicídio. Como que a gente vai condenar uma pessoa dessa? Alguém vai condenar Elias? Estava lá com ele. Não estava lá com ele. Uma pergunta que eu deixo aí para os cristãos. Bom, quando estamos falando de depressão, que o senhor falou aí agora há pouco, muitos líderes, eu não concordo com essa teoria, mas cresci que a depressão ela sai apenas com uma simples imposição de mãos. E a gente sabe que a senhora é melhor do que eu, né, como psicóloga, que cuida de vidas, cuida de várias pessoas, que os pastores passam
consultórios, não é verdade? Agora tem que falar sobre isso, porque, como você falou, ele teve um ataque e a gente sabe que isso tudo que aconteceu com Elias, vamos dar o exemplo de Elias, sim. Né, aconteceu porque já vinha desencadeando coisas de muito tempo. Isso não explode em 24 horas. Você falasse acerca disso. Interessante essa pergunta, porque o que acontece? Eu sempre falo como ser biopsicossocial espiritual, Sim. E eu peço para a igreja não tratar o ser humano, né, enquanto só o espiritual. Esquece da biologia, esquece da fisiologia, esquece da organicidade, esquece que a gente tem sangue correndo aqui. Eu sempre falo isso, né, para poder lembrar. Esquece que de fisiologia? O que é isso? Fisiologia é organicidade, é a nossa biologia. Nós somos seres humanos, nós temos ossos, sangue, a formação do nosso corpo, não é verdade? Uhum. Então, assim, nós temos um coração, nós temos um sistema límbico, a gente não é um fantasma, né? Sim. A gente não é um zumbi. E a gente precisa tratar todas as esferas que eu acabei de falar, do biopsicossocial espiritual. Então, como que se chega no estresse? Se você perguntar para mim, como que se chega na depressão? Né? A forma como você pensa, a forma como você faz a leitura das informações que você recebe, a falta de dormir às 8 horas à noite, onde você libera melatonina, a falta de uma boa alimentação, a falta de uma atividade física, a falta de uma vida social, a falta do lazer, a falta da pausa, tudo isso para mim hoje nos leva ao colapso. A gente sempre fala sobre isso. E como chegar na ideação suicida e como chegar no suicídio? Na verdade, começa ali com o carro-chefe, que é a ansiedade. Né? E aí você vai subindo degraus ou escadas, né? Subindo não, na verdade é descendo, né? Sim. Vamos colocar assim, né? E ali você tem a morte dos seus hormônios dopaminérgicos, como eu já falei aqui. E o que vai acontecer? Se a gente não tiver um tratamento, uma conscientização, né, de que nós somos um ser, né, que temos uma biologia que precisa ser tratada e cuidada, a gente vai colapsar e podendo chegar num desgaste, numa exaustão, num cansaço, numa falta de energia. Ali os pensamentos já estão desordenados, não há uma junção do bem-estar no corpo da pessoa, nem na mente da pessoa. Aqui você já vai entrar na doença psicossomática, que no grego, psique é soma, corpo, e psique, mente. Adoeceu a mente, adoeceu o corpo. Se adoeceu a mente, pode se preparar que o corpo não vai ter os melhores hormônios, o corpo não vai ter a sensação do bem-estar, da alegria, da paz, da felicidade. Logo, uma pessoa que não tem isso, ela tem uma perda de energia. E, de repente, como que ela fica? Vai ficando cansada, indisposta, desanimada. E aí, psique, corpo, psicossomática, ela fica doente. Dali ela não tem como reagir, porque ela já está sem força. Sem força para lutar. Nenhuma. Sem força para lutar. Não tem resistência, não tem. Tá colapsada. Doutora, próxima pergunta. Por que alguns cristãos pensam em suicídio? Será que alguns cristãos podem sim enfrentar, né, crises de fé? Pode enfrentar ansiedade, como o senhor falou aqui, situações de perder um trabalho, acabar com um patrimônio, sim, né? É importante aconselhar a ajuda espiritual e profissional? É importante. Inclusive, eu recomendo, olha só, biopsicossocial espiritual. Procurar ajuda psiquiátrica com uma terapia medicamentosa. Procurar ajuda do psicoterapeuta, é o psicólogo geralmente especializado. Procurar aqui, o apoio familiar. E procurar, sim, o apoio espiritual, aonde você acredita. Seja lá a fé que você tiver e a religião que você frequentar, em todas você vai ter o seu líder, né? Ali, então você fechou. É muito importante essa pessoa ter toda essa rede de apoio que a gente costuma falar, né? Mas não é só um lado e não ter o outro lado.
precisa ter uma completude, né? Desse ser que vai no médico, que vai no psiquiatra, Sim. que vai no endócrino. O endócrino vai ver ali como estão as taxas hormonais, a Sim. vitamina A, a vitamina D, a testosterona e outras vitaminas para poder fazer o quê? Uma terapia hormonal. Porque se ele tiver ali, de repente, um problema na tireoide, você tem que ver como é que está o TSH, o T3, T4, porque estudos vão dizer que pessoas com problema na tireoide, elas têm uma tendência a serem depressivas. Sim. Então, esta depressão é, de repente, por uma desregulação hormonal? É um Sim. problema na tireoide? É um problema na produção de vitamina D? Ou é porque, de repente, ela perdeu o emprego? Ou é porque ela se divorciou do marido? Ou é porque ela sofreu um abuso? Qual é o foco? Qual é a raiz, né, dessa depressão? E aí você vai aonde? No médico, na psicóloga ou no psicólogo, procurar tratar a raiz. Sim. Para aí sim começar um tratamento para ela não chegar numa depressão maior e chegar numa ideação suicida e, Sim. na prática mesmo, na tentativa do próprio suicídio de fato. Sim. Então, é uma equipe, é uma rede de apoio que essa pessoa precisa, porque por ela mesmo, ela está sem força, ela está desanimada, ela não tem energia. Então, você não pode falar para uma pessoa com depressão: ah, se levanta, ah, isso aí é porque você está desanimada. Isso é bobeira. Isso é bobeira. Isso- Jesus do céu. Eu nem aguento ouvir essas coisas, gente. Vamos lá, doutora, a senhora concorda? Os dados da OMS diz que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Isso é verdade mesmo? Posso falar? Acho que é mais do que isso. Acho que é isso. É muito pior. Que muitos não são, né? É muito pior. Eu no meu trabalho esta semana, conversando com colegas, Sim. assim, eu nunca vi ser tão comum alguém falar assim: Renata, eu abri aqui o telefone no WhatsApp, falando de tal, se matou. Essa semana, então, eu fico pensando, né, que essa época de setembro, antes, o setembro e depois, já estão, não há uma comprovação, a OMS não comprovou, mas já tem pessoas falando que parece que há um aumento até do próprio suicídio de fato, de verdade. Sim. Então, Porque eu acredito que o quadro é pior, tá? Eu lembro uma vez, doutor, meu carro tinha se quebrado da antiga CCR Dutra, que é outra agência que sim. tá tomando conta. E aí, trânsito caótico, infernal, aí o motorista que tava comigo, o carro tava já sendo fechado, o sentido Rio estava totalmente parado e São Paulo estava onde eu estava indo, estava fluindo bem. Por ter um acidente do outro lado, as pessoas estavam parando para pegar e ver, né, o outro lado. Ele falou, para muitas pessoas ali e para nós que somos, né, motoristas, a gente vai ter que relatar que aquilo ali foi um atropelamento. Mas na verdade não foi um atropelamento. Uma pessoa que acabou de tirar a sua vida, um senhor se atirou em frente de um caminhão. Então, esses dados realmente eles não são tão transparentes porque essa empresa registrou ali como, no caso, e não só ali, né, mas sim, vários outros locais. Exemplo, sim, estação de Oswaldo Cruz, essa semana teve um suicídio de uma pessoa que se colocou debaixo do trem. Não foi uma coisa que falou, né? As pessoas, por que as pessoas escondem isso, doutora? Não, porque na verdade, deixa eu explicar. Quando o próprio jornal, né, passa assim, olha, exemplo, uma pessoa se jogou da ponte Rio-Niterói, ok? Sim. O que acontece? Imediatamente, isso é dado estatístico, norte, sul, leste, oeste, uma região que assim, ó, acontece, no mínimo, 4 pessoas tomam a decisão também de se suicidar. Aqui se torna um incentivo. Exatamente. Então, por isso que está proibido. Porque a pessoa, ele foi capaz de jogar da ponte de Niterói? Era
tudo que eu queria ouvir. Se ele conseguiu se matar, eu também consigo. E isso é dado estatístico, isso não é falácia. Por isso que realmente está proibido se falar. Produção, falta quanto tempo? No caso, para o... Falta tanto tempo. A produção está um pouco... Está com delay aqui. 11 minutos. Faltando. Vamos fazer agora encenação? Sim. Porque a pessoa que está assistindo esse programa é para essa pessoa. Sim. E também para dar valor à vida dessa pessoa. Sim. Concorda comigo? Concordo. Então, vamos fazer um bate e volta. Vamos imaginar que eu sou a pessoa que está querendo se matar. Tá. E eu estou na frente de uma pessoa que pode me ajudar. Que é muito difícil, né? Para uma pessoa que está querendo se matar, geralmente, como o Sala citou no início, não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. E muitas vezes o que tem é a própria voz da pessoa ali, os seus pensamentos. Gostaria de falar alguma coisa sobre isso antes que a gente comece? Minha experiência com os meus próprios pacientes, né? Que Sim. tentaram, né? Se matar. Tentaram mesmo, várias tentativas, são vários pacientes. Sim. E eles falam realmente, eles relatam, né? Sobre uma voz que fala, acaba com essa dor. Sim. Você não tem valor. Ninguém pode ajudar você. Se joga... né? E são vários, né? Sim, sim. Infelizmente, né? São vários pacientes. Sim. E aí a gente pergunta, né? O que aconteceu? Essa voz é impressionante. Todos falam a mesma coisa. A mesma coisa. Então tem que ter muito cuidado com a circuitaria cerebral, né? Essa voz, a gente pensa às vezes que é uma voz externa. Para quem é cristão, vai falar que é uma voz demoníaca. Só que não é isso que acontece. É a própria voz, a gente chama de o fantasma da mente. A capacidade das sinapses, né? A capacidade dos neurotransmissores dessa corrente de informação. Sim. Que acontece dentro do cérebro da pessoa. Então, né, alguns estudos vão falar que uma pessoa com depressão, ela deprime. E aí ela tem a diminuição de uma área do cérebro chamado hipocampo. Sim. Que é a sua agenda responsável pela consolidação das memórias e das lembranças. Grupos vão falar que há uma deformidade. Então, assim... A circuitaria cerebral, ela é afetada e é como se tivesse tudo desconectado, tudo desorganizado. Sim. Né? Então essa voz, na verdade, é uma voz interna, mas eles fazem uma leitura que é uma voz externa. E aí por isso que talvez se fale, né? A pessoa se matou porque ela ouviu a voz do demônio. Uhum. Sim. Percebe? E não é isso. Vamos lá, antes de seguir com esse bate e volta, gostaria que as pessoas que estão assistindo agora, a senhora, entrasse em contato com a senhora para poder marcar uma consulta. Como é que faz isso? Ah, tá. É só ligar para o 21 9 67 51 93 17. Repete de novo, por favor. 21 9 67 51 93 17. Fechado. E aí, no caso, a pessoa vai entrar em contato, pode fazer online. Tem vagas? Tem vagas. E presencial no consultório em Nova Iguaçu e presencial no consultório em Rio das Ostras. Fechado. Também está aparecendo aí também, debaixo aí do vídeo aí, está aparecendo agora, né? O contato da psicóloga Renata Tavares. Vamos lá, vamos fazer. Falta quanto tempo? Você tem que deixar isso aí aberto, produção. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. 7 minutos. Vamos lá. Doutora, eu não quero mais viver porque eu não tenho ninguém que me ajude a acreditar em mim mesmo. Eu tô certo de pensar assim? Então, por que você não está certo de pensar assim? Porque, na verdade, tem sempre alguém. Só que
Como você está com uma visão negativa, você não consegue, né? A visão da pessoa com depressão e que traz um pensamento como o seu, ela não tem esperança. Ela não enxerga a luz no final do túnel. Então, o que ela olha? Eu estou sozinha. Aí a pergunta que eu faço para você: 8 bilhões de pessoas no planeta. Sim. Você realmente está sozinho? Por que você está sozinho? Não tem ninguém realmente? Ou é você que nessa dor não está conseguindo enxergar ninguém? Boa pergunta. Porque justamente a questão coloca a pessoa para pensar, né? Vamos lá, vamos colocar uma outra situação. Estou orando e não ouço mais nada. As vozes dizem continuadamente que meu Deus não está comigo. Olho para o lado, as pessoas que eu mais confiava, doutora, meus filhos, minha esposa, meu pastor, meu patrão me mandou embora. Eu não tenho mais fôlego de vida. Para mim, não sei se isso considera um pensamento de suicídio. Se Deus pudesse tirar minha vida agora, Ele podia me tirar. Ideação suicida, inconsciente. O que se faz no caso desse? Porque o que acontece? Essa nossa dependência emocional. A vida é minha. Eu preciso valorizar a minha vida, mesmo que o meu patrão não me ouça, mesmo que a minha esposa e meu esposo não acreditem em mim, Sim. mesmo que os meus filhos, os meus amigos não acreditem em mim. É a minha vida. Se eu não der valor para a minha vida, quem é que vai dar? E a gente tem uma forte tendência, por causa da dependência emocional, da carência afetiva, de ficar muitas vezes esperando, na verdade, desculpa a palavra que é muito forte, a gente espera por migalhas. Sim. A partir do momento em que eu me respeito, em que eu me valorizo, eu não dependo de ninguém. A gente precisa aprender a se autovalorizar, né? E trabalhar a nossa estima, porque a gente costuma estimar todo mundo, ter estima pelo cachorrinho, Sim. ter estima por todos. Quando a minha esposa não acredita em mim, quando o meu esposo não acredita em mim, quando os meus filhos, o meu chefe, os meus amigos não acreditam em mim, tá tudo bem. O mais importante é se eu acredito em mim. Visão negativa. Você precisa se reconectar com você. Não pode desligar esse fio. Renata com Renata. Pastor Leandro com Pastor Leandro. Correto. É a parte mais importante. Bom, mais uma vez, doutora Renata Tavares, muito obrigado